Tem alguns filmes que mesmo quando eu não curto tanto, eu costumo enaltecer e admirar, de alguma maneira louvar também a existência deles, normalmente porque são produções difíceis de acontecerem naquele tempo, daquela forma. E sem dúvida nenhuma, esse é o caso do Nightmare Alley, O Beco do Pesadelo, o novo filme do Guillermo del Toro. Aliás, vou me corrigir, não é esse o caso, porque eu de fato gostei bem do filme. Então, mesmo que eu não tivesse gostado, eu ainda assim enalteceria. O Del Toro é um dos diretores mais especiais e extraordinários do cinema, e eu digo isso na verdade há muito tempo, porque O Labirinto do Fauno é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, com certeza top 10 da vida. E ele é um cara que você pega duas cenas, aliás, às vezes até 2 frames, assim como é o caso do Wes Anderson, ou do Almodóvar, ou em outro extremo do Eric Romer, você coloca o olho no plano, você consegue identificar a marca dele, seja na maneira como ele usa as cores, seja nos contrastes visuais dele, seja nos cenários, seja na forma como ele equilibra uma delicadeza poética e singela com cenas de violência absolutamente chocantes e explícitas. Quer dizer, é só o Del Toro que é capaz de fazer isso. Filmes como O Labirinto do Fauno, que eu já citei, Hellboy, outros que mereciam ser mais vistos, como é o caso da Espinha do Diabo, Colina Escarlate, que para mim é um dos filmes mais subestimados dos anos 2010, A Forma da Água, que foi a grande consagração dele com o Oscar de melhor filme e de melhor diretor, e é um grande filme também. E, de alguma maneira, também nesse filme aqui, No Beco do Pesadelo, que, na verdade, é uma refilmagem em termos, né? Na verdade, ele é uma nova adaptação do livro O Beco das Almas Perdidas, dos anos 40, mais precisamente 1946, que foi escrito pelo William Lindsay Gresham e foi adaptado em 47 pelo Edmund Goulding e protagonizado pelo muito bom ator Tyrone Power, que inclusive é um protagonista de um dos meus filmes favoritos da vida também, que é o Testemunha de Acusação. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, claro, como sempre, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o curtir aí embaixo também, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas e o canal a crescer, e também deixe, claro, o sininho das notificações sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você pode também conferir outros comentários meus, tanto na minha conta do Twitter, quanto na minha conta do Letterboxd, os arrobas estão aparecendo logo aí do lado, e os links estão na descrição, porque inclusive no Letterboxd eu estou sempre falando sobre filmes que às vezes não dá tempo de fazer vídeo aqui no canal. A história é um pouquinho complicada porque ela se divide em 2 blocos muito diferentes entre si, mas tentando resumir aqui, você tem um protagonista que é um cara que trabalha numa feira de aberrações, ele é um charlatão, ele na verdade tem um passado que a gente vai conhecendo gradativamente, um passado sombrio, e ele chega silenciosamente para trabalhar nesse lugar, e lá ele conhece primeiro uma cartomante, que não é bem uma cartomante, e o marido dela ensina ele alguns truques, algumas coisas de código para ele adivinhar coisas em relação à vida das pessoas, e com isso ele vai começando a crescer, principalmente quando ele consegue ali também na feira uma parceira no crime, vamos chamar assim, que o acompanha numa nova jornada quando ele vai, no caso, para a cidade, tentar crescer ainda mais nesse negócio dele, nessa empreitada de dar golpes, né? Só que aí na cidade ele acaba conhecendo uma outra personagem, e aí é onde o enredo realmente vai se deflagrar com mais intensidade. No caso do filme do Del Toro, esse protagonista que é vivido pelo Bradley Cooper, ele tem um backstory mais aprofundado do que na versão de 47, em que o Tyrone Power tinha aquele semblante mais impenetrável de uma figura noir clássica, né? Quer dizer, então essencialmente, apesar de algumas peças faltando, o que você tem aqui é um noir, né? É um noir inclusive com vários arquétipos do noir, como por exemplo a Femme Fatale, né? Que na versão anterior, na versão de 47, era vivida pela Helen Walker, grande interpretação da Helen Walker, e na versão agora do Del Toro é vivida pela Cate Blanchett, num papel inclusive que parece que foi pedido de encomenda para ela, a ponto que isso começa a também ficar um pouquinho afetado, e já já eu chego lá. Mas é um filme que tem essa pompa do noir, o Del Toro ele sabe trabalhar essa coisa, essa linguagem visual que tem uma solenidade, tem um trabalho com contrastes, etc. E naturalmente, como a gente está falando do cinema dele, o preto e branco tradicional do noir é substituído por essas cores muito vibrantes e contrastantes, né? Esses pretos muito fortes na imagem e principalmente essas cores muito brilhosas. O Del Toro tem um trabalho com a fotografia digital, com auxílio, no caso do excelente diretor de fotografia dele, o Dan Lausten, que trabalha principalmente com
essa pós-produção muito pesada, né? Quer dizer, essa imagem que você vê que além de ter sido muito bem manipulada durante as gravações, elas foram também muito bem tratadas. Então é um filme todo minuciosamente bem fotografado, cada plano parece um descanso de tela, ao mesmo tempo que o trabalho de câmera dele impede que a coisa pareça simplesmente, né, esse conjunto de imagens bonitas, já que afinal de contas ele está sempre movimentando a câmera em torno dos personagens, em torno do cenário, geralmente utilizando lentes muito curtas, quer dizer, grandes angulares, né, que a gente faz com que a gente visualize o cenário de modo geral inteiro, né? A gente consegue saber exatamente onde os personagens estão com relação aos outros, e ele mesmo com planos mais próximos aos personagens, consegue ilustrar muito bem os fundos, quer dizer, ele rarissimamente fecha o plano e diminui a profundidade de um jeito que ele esconda o cenário. Claro, né? Um trabalho desgraçado que ele teve, logicamente, para elaborar cada cenário, seria uma burrice sem tamanho esconder. E aqui falando em cenário, né, como é de se esperar dele, cada cena é quase um show-off mesmo, né? Mais ou menos na linha da Colina Escarlate. Cada cena você é colocado na sua frente um cenário mais bonito do que o outro, uma composição estética mais bonita do que a outra, claro que aí realmente vai do mérito principalmente da fotografia, mas realmente você vê que ele quer que você preste atenção a todos os detalhes da cena, seja num detalhe que está embaixo de uma carta, seja numa mesa, e já que aqui ele trabalha meio que com essas duas metades da trama, né, essa primeira parte na Feira de Aberrações e a segunda parte na cidade, aí ele pode trabalhar ainda mais com esse contraste, ele pode trabalhar ainda mais com os detalhes específicos de cada universo. E por fim, a outra característica marcante, muito cara ao cinema do Del Toro, que não poderia faltar aqui, é o trato dele com a violência, né? Especificamente com essa violência mais gráfica envolvendo partes do rosto, né? O Del Toro gosta muito de machucar o rosto dos personagens, e quando ele machuca outras partes que não o rosto, ele mostra de maneira bem dolorosa. E nesse caso aqui eu vou dizer que isso demora um pouco a acontecer, e quando acontece não é exatamente assim, não tem aquele boom de violência que a gente costuma ver em alguns dos filmes do Del Toro. O Labirinto do Fauno, por exemplo, tem uma cena muito brutal logo na marca de 20, 25 minutos, e esse daqui, quando depois de 2 horas e 25, 2 horas e meia de duração, as coisas realmente começam a ficar mais brutais, a entrega é eficiente, quer dizer, você tem a entrega de violência, mas ele não tem aquela crueldade, às vezes, com os personagens que eu acho que ele tem em alguns dos outros filmes dele. No meio disso tudo, no entanto, tem um desafio aqui, que é o Del Toro conseguir conciliar o lado mais cínico e mais pessimista da história. É uma história que tem um arco geral bem pessimista, bem negativo, porque ele mostra, entre várias outras coisas, o que há de pior nos seres humanos e o que há de pior no que eles já esperam das pessoas, quer dizer, as suas expectativas ruins sobre as pessoas podem ser ultrapassadas, com o lado mais, vamos dizer, singelo, mais emocional, mais passional do Del Toro. É um filme que tenta trazer um backstory, tenta trazer um pouco mais de intensidade para as interpretações, especialmente para a interpretação muito boa, muito esforçada, principalmente do Bradley Cooper, que parece que você vê a entrega mesmo dele ao personagem e ao universo que o Del Toro está criando. Mas no fim das contas, eu não sei se essa humanização ajudou a construir uma proximidade maior com o personagem, ou se ficou tudo meio teorizado. E eu acho que é a segunda opção. Eu acho que tudo acaba ficando muito no esforço dele de tentar trazer um pouco a essa história um elemento mais humano, mais pessoal. E o elemento pessoal aqui está no esforço, está na beleza, está na maneira extraordinária como ele dá vida visualmente a esse universo. A trilha sonora também é muito interessante, quer dizer, ele consegue fazer com que tudo tenha muita vida nos planos, na maneira cinematográfica como ele trabalha tudo, e obviamente no esforço dos atores, especialmente o Bradley Cooper. Outros atores coadjuvantes estão excelentes, é o caso, por exemplo, da Toni Collette, do David Strathairn, do William Dafoe, quer dizer, são participações muito pequenas, o Ron Perlman, mas muito significativos. Você vai lembrar de todos eles quando você sair da sessão. A Rooney Mara eu já não posso dizer a mesma coisa, eu acho que a Rooney Mara tem uma interpretação que fica o tempo inteiro prometendo uma intensidade que ela não entrega, ao contrário do Bradley Cooper, que de fato chega lá, ainda que o filme não consiga conciliar essas duas coisas que eu mencionei tão bem assim. E a Cate Blanchett, só fazendo a observação por fim sobre ela, é que assim, ela combina tanto com essa personagem, ela tem tanto a ver a voz, o rosto, a elegância, né? Quer dizer, aquele olhar frio dela, que chega um ponto que ela se torna realmente uma caricatura. E ela parece estar muito encantada com a caricatura que ela está criando. Os gestos dela e os olhares dela
numa cena ou outra, começam a abusar demais dessa afetação do cinema noir. É isso provavelmente que me faz achar que O Beco do Pesadelo não é nem de longe um dos 3 ou 4 melhores filmes da carreira do Del Toro. É porque falta aqui justamente uma certa urgência em momentos em que você nota demais que ele está se esforçando para fazer essa grande homenagem ao gênero e essa grande homenagem aos cenários que ele mesmo está criando. É um filme que em alguns momentos fica solene além da conta. Ele fica trabalhando demais com esse monte de elementos que tem em cena e esquece de fazer realmente o filme acontecer, vamos dizer assim. Eu não acho que ele seja paradão, eu não acho que ele seja chato ou desinteressante, longe disso, mas ele definitivamente precisava de um pouco mais de energia para engatar com aquele terceiro ato tão bacana e tão firme, de maneira mais fluida e com um impacto mais fechado, sem necessariamente diluir esse impacto ao longo de quase 2 horas e meia de duração. No fim das contas é isso, é um filme que tem irregularidades, mas que eu admiro muito a existência dele. Não se faz mais filme desse tamanho, com esse porte e essa ambição de produção dentro desse gênero. É um filme que custou cerca de 60 milhões e que naturalmente, devido à péssima estratégia de lançamento e ao risco que ele naturalmente já é, inexistiu nas bilheterias, o que é um absurdo, porque ele é um filme para cinema e que preenche muito bem a tela de cinema. Preenche tanto que às vezes ele começa a se deslumbrar com isso também. Com todas as suas irregularidades, então, O Beco do Pesadelo é um filme que me faz mais uma vez admirar o Del Toro, admirar a pessoa dele, admirar o cineasta que ele é, e tudo que ele for fazer, como sempre, eu repito aqui, eu vou assistir com entusiasmo, com curiosidade, com ânimo e principalmente apoiando, porque ele é único e esse filme aqui, em vários sentidos, também é. Por essas e outras, então, na minha cotação, o Nightmare Alley, O Beco do Pesadelo de 2021, fica com 3,5 estrelas. E é isso, espero que você tenha curtido essa crítica. Se você de fato curtiu, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Comente aqui embaixo o que é que você acha do Beco do Pesadelo, o que é que você acha do trabalho do Del Toro de modo geral. E confira também o Seja Membro do canal, porque em breve a gente vai começar a lançar conteúdo exclusivo para quem colabora com o canal de alguma maneira. Grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.